lembrando sempre os irmãos, Jesus está voltando. Jesus buscará a sua igreja. Jesus vem e a igreja subirá. O Senhor está aqui, neste lugar, onde você reúne, onde você vive, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. O Senhor te ama. O Senhor tem através de ti uma linda obra nessa terra. E é por isso que estamos aqui, para abrir nossos corações à palavra de Deus. Abra o seu coração. Quando a criatura entende a sabedoria do Criador e harmoniza sua vida com a vontade de Deus, ele experimenta um avivamento único. Não há prazer nenhum no mundo que se compara ao prazer da harmonia com o Criador. Da vida do Criador fluindo e transbordando na vida da criatura. E através do sangue de Jesus, a harmonização entre o espírito do homem e o espírito de Deus produz uma mente limpa, leve, livre, uma mente diferente, uma mente transbordante de paz e salvação. Por isso que o povo de Deus é o povo mais feliz da terra. Por isso que o povo de Deus é chamado de louco, porque as crises do mundo não diminuem a alegria da salvação. As crises da terra não diminuem o gozo do céu. E é por isso que nós aqui estamos. E convidamos hoje todos nós, toda a igreja, a lermos aqui em Apocalipse, capítulo número 13, versículo número 11. Estaremos num breve estudo bíblico sobre o falso profeta. Utilizaremos o método de leitura escriturística, da leitura do texto, o escrituralismo bíblico, e convidamos todos a realizarem perguntas como achar melhor. Amém? Fiquem à vontade, vocês são muito bem-vindos. Apocalipse capítulo 13, versículo 11. E vi subir da terra uma outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo do céu, até fogo faz descer do céu, a terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Até aqui. Amém? Por favor, vire as páginas da sua Bíblia, sem pressa, no capítulo 19, muito importante, verso 19. O que vai acontecer com o falso profeta? Olha o futuro dele. Apocalipse 19, verso 19. E vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Olha, eu estou no capítulo 19, saí do 13. Esses 2, o anticristo e o falso profeta, foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Foram lançados vivos. Capítulo 20, continua, capítulo 20, vai no versículo 10, para você entender agora o que vai acontecer com o falso profeta para a eternidade. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Aleluias. Eu queria começar o nosso estudo bíblico destruindo uma grande mentira que é contada por milhões de pessoas no mundo, se não bilhões. Que o diabo está no inferno, ele é tipo o grande demônio do inferno, uma mistura de dragão com coronavírus,
E aí ele fica furando as pessoas no inferno. Ele tem um garfo enorme e ele fura as pessoas lá no inferno. Eu quero destruir essa mentira aqui com esse versículo que você leu, porque a palavra de Deus é a luz. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é o caminho da salvação, é a vida de Deus em nós. Olha o que ela diz. E serão os três, Satanás, falso profeta e o anticristo, serão atormentados para todo sempre. Eu não sei quem inventou essa história que o diabo está no inferno rindo dos outros. O diabo não está no inferno porque isso ainda não se cumpriu. Ele irá ser lançado no inferno. E quando ele for lançado no inferno, versículo 10, capítulo 20, livro de Apocalipse, palavra de Deus. Quando ele for lançado no inferno, ele será lançado lá para atormentado dia e noite, aos gritos de sofrimento. Ele sabe que para ele não tem escapatória. Ele sabe que ele vai ao inferno. Então ele quer levar você junto. Porque todos aqueles que não têm o seu nome no livro da vida, todos aqueles que não estão harmonizados com o Criador através de Jesus, eles também herdarão o inferno. Por isso que Jesus é chamado Salvador. Salvador de quê? Do inferno. Como assim, pastor? Jesus é o meu Salvador. Eu iria ao inferno, mas Jesus salvou a minha vida. Ele salvou a minha vida. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E é uma salvação tão completa que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Todos os homens são destinados ao inferno, pastor? Infelizmente, todos os homens estão destinados ao inferno porque os seus pecados os separam de Deus. Por isso que a igreja não pode parar de evangelizar. Por isso que se ela pudesse, cada crente deveria fazer um apelo por dia para alguém aceitar Jesus. Porque somente o sangue de Jesus nos livra do inferno. Somente o sangue de Jesus pode tirar os pecados da minha vida e me harmonizar com o Criador, permitindo assim que eu seja salvo dos meus pecados. É uma porta, mas ela é a única porta. Talvez você discorde de mim e eu vou te amar do mesmo jeito. Porque nós não amamos aqueles que nos amam, nós amamos os que nos amam e os que não nos amam, e amamos os que fazem aquilo que nós fazemos e amamos os que não fazem também. Eu lhe amarei sempre, pela graça de Deus eu lhe amarei. Mas nunca esqueça, Jesus disse, eu sou a porta da salvação. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Então Jesus disse, eu sou a porta. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse que se alguém não nascer de novo, não poderá nem ver o reino de Deus. Então o Senhor Jesus nunca pregou que Deus é uma coisa boa e que todos os caminhos levam a Deus. Jesus pregou que Deus é Deus e que só Jesus leva a Deus. É um negócio tão sério que em 1 Timóteo 2,5 diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Eu vou repetir, verso 5, capítulo 2, primeira carta a Timóteo. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. A ganância do homem fabrica os caminhos que lhe convém. O egoísmo do homem fabrica a porta que ele gosta. Mas Deus fabricou só uma porta, Jesus. E ela está aberta hoje para você. Vamos voltar ao falso profeta, que é o nosso assunto. Muito bem. O falso profeta, aqui em Apocalipse capítulo 13, depois eu vou chegar até o 19, ele tem uma participação muito importante no ministério do anticristo. Como nós vimos semana passada, o anticristo se apresenta como Salvador do mundo e realmente executa uma liderança política mundial arrebatadora, maravilhosa por 7 anos, sendo que desses 7 anos, 42 meses ele é um sucesso, Ele é um líder político, né? um grande líder político.
Mas ele não está sozinho, ele é auxiliado por um super líder religioso. E é importante lembrar que o falso profeta também não é uma religião, é um homem. Tanto é que ele vai ser lançado no lago de fogo e vai ser atormentado de dia e de noite. São dois homens. Um recebe todo o poder da liderança política e o outro recebe todo o poder da liderança religiosa. Agora, é uma coisa tão poderosa que esse falso profeta, esse super pastor, esse super ministro, esse enorme, grande líder, ele recebe o poder de Satanás, assim como a besta, e ele opera grandes sinais poderosos que levarão bilhões ou milhões a seguir o anticristo. É muito mais do que ajudar alguém a acreditar no anticristo. Olha, observa o texto. Exerce, versículo 12, capítulo 13. Exerce todo o poder da primeira besta. Então ele tem todo o poder que o anticristo tem. Se você achou que na grande tribulação teria só o anticristo, você vai ter o anticristo e o falso profeta, sendo que o falso profeta receberá o poder que o anticristo recebeu. Já são duas bestas, né, pastor? Uma que subiu do mar e uma que subiu da terra. A que subiu do mar é o anticristo, a que subiu da terra é o falso profeta, e os dois trabalham na mesma direção. Qual, pastor Eduardo? Negar a Deus. Se fazer semelhante a Deus. Se fazer grande e poderoso como Deus. Quem é semelhante à besta? Lembra essa pergunta? Essa pergunta ela vem ao encontro de quem é semelhante a Jeová. O nome Miguel, atribuído ao arcanjo Miguel, significa quem é semelhante a Deus. Assim também a besta e o falso profeta vão querer ocupar o lugar de Jesus Cristo, o lugar de Deus, e vão dizer ao mundo, quem é semelhante a nós? E o falso profeta ele vai ter o poder de realizar coisas extraordinárias. Eu gostaria de ler algumas delas com os irmãos. Vamos ver? Aqui está, no final do versículo 12, mas temos que ler todos, né? Exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta cuja chaga mortal foi curada. Então o anticristo é uma pessoa que vai receber a adoração de quase todos. E o falso profeta é o grande instrumento de convencimento das multidões para que adorem o anticristo. 13. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens. Irmãos, se você encontrasse um pastor, porque o falso profeta vai ser um religioso, um pastor, um padre, alguém que fizesse cair fogo do céu em cima de algum lugar, eu tenho certeza que você ficaria animado com aquela pessoa ali, seria interessante segui-lo. Ele vai fazer cair fogo do céu. Aí alguém diz, então seria o profeta Elias? Não. Satanás ama imitar as coisas de Deus. Satanás ama levar as pessoas a ele. Ele utilizará o falso profeta e o anticristo para que as pessoas adorem a ele, que está por trás dos dois. E ele procura criar imitações, simulacros daquilo que o Senhor faz. Além dos grandes sinais na terra, ele engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido fazer, dizendo aos que habitam na terra que façam uma grande imagem. Então ele vai orientar as pessoas a produzir uma grande imagem e muitos vão adorar esta imagem. Foi-lhe concedido, verso 15, que desse espírito à imagem. Depois que ele fizer uma imagem grande, lá no Rio de Janeiro tem o Cristo Redentor. Eu não sei se a imagem vai ser o tamanho da imagem do Cristo Redentor. Mas você faria o quê se um grande líder religioso fizesse o Cristo Redentor falar? Eu acho que você ia dizer que aquela pessoa era de Deus, não? Imagine, irmã Alessandra, uma pessoa que faz fogo do céu cair, cura enfermos,
de qualquer natureza, e é capaz de fazer uma grande imagem falar. Isso Jesus disse, né? Que nem todos vão chegar e terão por ser de bom. Exatamente. O espírito é o mesmo, né? Exatamente. Pode enganar as pessoas, né? E ele ainda vai fazer mais. Ele vai fazer com que sejam mortos todas as pessoas que não adoram a imagem da besta. Olha o nível de terror psicológico, mas também o nível de encantamento, fascínio e atração que será produzido com este homem, o falso profeta. Versículo 16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Será o falso profeta o grande agente do anticristo. E o chip? O chip. Olha, o chip é uma boa possibilidade. Quem ficar verá. Verso 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então as pessoas vão morrer de fome? Sim. As pessoas vão morrer de sede? Sim. As pessoas vão aceitar o sinal? Vão. O sinal é um chip? Talvez. O mais importante, irmãos, o mais importante, não é as pessoas terem medo. O mais importante é as pessoas terem consciência. Consciência. Porque se alguém tiver medo, não vai gerar amor. Medo não gera amor. Amor e medo não combinam. O medo, depois que ele passa, você faz coisas piores do que fazia antes de ter medo. Agora, a consciência, quando eu entendo o Evangelho, quando eu escolho o Evangelho, quando eu amo o Evangelho, eu posso ser o último crente da terra que eu vou continuar no Senhor. Porque a minha fé é uma fé viva, uma fé consciente. Não é uma fé escapatória, que eu estou falando e fazendo o que é certo porque quero escapar de alguma coisa. Esse tipo de relacionamento não é o cristianismo. O cristianismo, ele pede amor, ele pede consciência, ele pede empoderamento, ele pede libertação. O cristianismo pede vida, e vida com abundância. E essa vida Jesus tem para te dar. Eu acho mais importante nós conhecermos a verdade do que nós usarmos a verdade para gerar medo e o medo para gerar atitude. As atitudes provenientes do medo são superficiais, são extremas, são passageiras. As atitudes provenientes da consciência, da real consciência, elas são muito mais significativas. Bom, o anticristo e o falso profeta, eles reinarão durante 42 meses. E o 666? O 666 é um sinal para que possamos descobrir ou não o que é o sinal. Mas e o mais importante também, irmãos, além da consciência, é entender que esse espírito já está no mundo operando. Nós que somos crentes do arrebatamento, nós que somos pregadores da volta de Jesus, a volta iminente, nós cremos no arrebatamento para hoje. O apóstolo Paulo era assim. Eu posso provar a você. O apóstolo Paulo cria no arrebatamento para a época dele. Os discípulos também criam. E nós hoje cremos assim. Então nós que cremos assim, sabemos que o anticristo e o falso profeta podem estar vivos. Agora, um ponto importante é que o falso profeta vai governar a parte religiosa, mas não é um governo autonomista, porque ele é vassalo do anticristo, mas a responsabilidade dele é exatamente a super igreja mundial. Você já percebeu como que essa super igreja já está pronta? Você percebeu que nos últimos anos, o século XXI tem sido marcado por uma espiritualidade renascida, um grande renascimento espiritualista? Eu não disse cristão, eu disse espiritualista. Porque o falso profeta vai precisar de uma consciência espiritualista para poder compor uma união entre todas as formas religiosas. E ele fará com que todas as formas religiosas convirjam para o anticristo. E nessa confluência de todas as obras religiosas para o anticristo, existirá uma religião mundial.
sob o controle do anticristo através do falso profeta. O falso profeta que faz sinais, prodígios, maravilhas, que faz curas prodigiosas, que faz imagens falar. O falso profeta que tem o poder do engano. E que tem o poder do engano para fortalecer o culto ao anticristo. Porque o culto ao anticristo é também o culto a Satanás. E, portanto, é a grande ideia e o grande sonho do próprio Lúcifer. Por muito menos as pessoas idolatram, né? Pessoas pregadores. Assim, sim, hoje, sim. Hoje se idolatra pessoas, bens materiais, diplomas, títulos humanos. Quantas pessoas se acham superiores a outras por causa da sua condição financeira? O seguinte, se hoje as pessoas já seguem pastores para ser famoso, imagina um homem desse com essa autoridade toda. Sim. E o espírito do anticristo já está hoje no mundo. A palavra diz isso. Para alguém que tenha dúvida se o apóstolo Paulo cria na volta de Jesus para a sua época, ele fala muito claramente, inspirado por Deus, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Eu vou ler bem rapidamente. E assim todos busquem o preparo de Deus para o arrebatamento. Viva para o arrebatamento. Não acredite só no arrebatamento. Viva para ele. Fala sobre o espírito de anticristo, também já está operando. Sim, vamos ler as duas referências aqui. Capítulo 4, versículo 16 diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Nós. Ele acreditava que seria arrebatado também. O espírito do anticristo já está no mundo, já está operando. 1 João capítulo 2, versículo 18. Amém? No capítulo 16 de Apocalipse, o falso profeta tem uma missão bem estranha, mas importante também para que nós possamos compreender. Quando o sexto anjo derrama a sexta taça da ira de Deus, sai da boca do falso profeta um espírito imundo na forma de semelhante a uma rã. Esse mesmo espírito sai da boca do dragão e da boca do anticristo. E esse espírito ele vai arregimentar nações para invadir Israel e destruí-lo inteiramente. Outro fator muito importante em relação ao falso profeta é a base judaica, a base em Jerusalém. Porque a palavra de Deus diz, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo, se eu não me engano, 10 ou 11, que o falso profeta estará no templo de Israel, no terceiro templo, que será levantado. E lá no lugar santo, ele vai profanar esse templo. Então, a partir desses indícios, compreendemos que este falso profeta terá uma figuração judaica, uma figuração similar ao judaísmo muito grande. Eu não quero dizer que ele será judeu, eu quero dizer que ele será muito amigo dos judeus, muito amigo dos judeus. Ele será a ponte entre judeus, muçulmanos e uma grande demanda, uma grande gama de seitas religiosas. Inclusive o cristianismo histórico, o cristianismo falsificado, que está aí desde que Jesus vivia na terra, já haviam discípulos enganando e falsificando o cristianismo. Bom, então, da boca do falso profeta, está escrito em Apocalipse, capítulo 16, na sexta taça da ira de Deus, que da boca do falso profeta sairia espíritos enganadores, versículo 13, e esses espíritos enganadores são espíritos de demônios. E eles irão despertar as nações para invadir Israel. Porque o anticristo e o falso profeta vão quebrar a aliança que eles têm com Israel. Lá na segunda parte da grande tribulação. E então vem o capítulo 19 de Apocalipse. Quando as nações cercam Israel, cercam Jerusalém. E vão dizimar o povo de Deus. E aí o povo de Deus clama ao Senhor. Clama, salva-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor. E Jesus vem. Ele vem como Ramachia, ele vem como Salvador. Ele vem salvar. E ele salva Israel. A igreja glorificada
descerá com Jesus nesse mesmo momento. Da espada de 2 gumes que estará na sua boca, a mortandade será imensa sobre milhões e milhões de soldados, de dezenas de países, conglomerados contra Israel, que clama pela salvação e recebe o Salvador. A igreja desce glorificada, eterna, transbordante. Satanás é vencido e amarrado por 1000 anos. O falso profeta e o anticristo são lançados no lago de fogo. E Jesus, triunfante, inicia o milênio na terra. 1000 anos, 1000 anos de muita paz, 1000 anos de muita graça, 1000 anos de muitas bênçãos, onde todas as promessas feitas a Israel cumprir-se-ão. Nós não podemos, de maneira nenhuma, entender as profecias da palavra de Deus sem entender o profeta Daniel, sem entender o profeta Ezequiel, o profeta Isaías. E lá no milênio, profetas menores, e lá no milênio cumprir-se-ão estas profecias maravilhosas. O mais importante, meu irmão, o mais importante é que tanto o falso profeta, que é uma pessoa diferente, como o anticristo, que é uma segunda pessoa diferente, como o dragão, Satanás, que é um anjo decaído, um anjo decaído que vai estar trabalhando na grande tribulação intensamente. O mais importante é que todos os 3 serão destruídos pelo Senhor Jesus Cristo. Serão vencidos, serão desfeitos. Triste, irmão, porque nessa batalha do Armagedon, o sangue chegará em alguns locais ao queixo de um cavalo. As aves do céu se fartarão, as aves do céu comerão, e os homens livres, servos, pequenos e grandes, sucumbirão. O Senhor, logo no final do Armagedon, ele vai executar o último Gog e Magog. Ele vai vencer este conflito, ele vai separar as nações arrependidas das nações ímpias, ele já lançará no inferno as nações ímpias, e as nações arrependidas com Israel no centro viverão o milênio. E esse milênio nós vamos falar na semana que vem. A semana que vem nós estaremos explicando o milênio, que é logo após o Armagedon, logo depois da grande tribulação. Que o Senhor te abençoe muito, que você nunca fique para a grande tribulação, que você seja firme, forte e triunfe no Senhor. Lembre-se, querida igreja, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Posso ler uma promessa? Antes da irmã Sara, enquanto a irmã Sara se prepara aqui, eu gostaria de ler uma promessa para a sua vida. Posso? Eis que faço novas todas as coisas. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. São palavras de Jesus, depois do Armagedon. Para quem não sabe, no final da Bíblia tem palavras de Jesus. Jesus falou no livro de Apocalipse, no começo do livro e no final do livro. Pastor, para dar um resumão assim, o senhor pode falar de novo quem são as 3 pessoas que vão governar, estarão no governo, estarão na frente, liderando? São 3, mas um é o diabo, então Sim, são 2. Os 3 poderes. 3 poderes, né? Um é o diabo, o grande dragão, que dá o poder aos 2. Um é um grande líder de países, gênio da economia, gênio da política, gênio da manipulação dos homens. A Bíblia chama de besta 1. Besta do mar. O grande, o anticristo. O segundo, o grande líder religioso, gênio da manipulação, do encantamento, que opera sinais, prodígios, capazes de fazer as pessoas acreditarem de todo o coração no que estão vendo com seus próprios olhos. Esse é o falso profeta. E hoje, o espírito maligno e diabólico e tenebroso que separa os homens de Deus e cega as mentes humanas já está operando. É o espírito do anticristo. Que engana as pessoas com a falsa palavra. Falsas religiões, falsos milagres, falsas pessoas.
falsas igrejas, falsos deuses, falsos homens, falsos milagres, falsa fé. E sobretudo, guardai a palavra do Senhor. Leia com seus próprios olhos. Viva com seus próprios atos. Porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que tudo que foi estudado hoje, tudo que foi falado hoje, transforme-se no modo de vida. Nunca fique apenas no que acreditamos, mas seja real no que fazemos. Deus mudou a minha vida e vai mudar a sua. Deixe Ele fazer isso. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quero servir-te, ó meu Rei Jesus. Números. E contigo sempre caminhar na luz, tendo com o povo de Deus como 147. e dos meus pecados Purificação. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te seguindo e também dando a ti louvor. No teu bom serviço tenho meu prazer, nele muita graça eu vou receber. Sempre falarei assim do teu amor e te glorificarei, meu Salvador. Aleluia! Sim, 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 ó meu Senhor, Quero servir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. desça a Tua graça sobre mim, Senhor, para trabalhar com mais e mais fervor. Fé, entendimento e verás prazer, para alegre eu fazer o teu querer. Obrigado, Senhor. Sim, Aleluia. ó meu Senhor, Quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Só em ti confio, meu Senhor e Rei, só em ti vitória eu alcançarei. E contigo quero sempre aqui viver, que a Sião me venha receber. Sim, ó meu Senhor, quero servir-te, ó Deus de amor. Obrigado, Jesus. Sempre te servindo e também dando a ti louvor. Gostaria de orar pela nossa irmã Raíssa que pediu ali, né? Ore por mim. Quero agradecer a presença de cada servo de Deus que transformou a sua casa numa igreja nessa noite. Transformou o seu coração, o seu quarto. Às vezes você transformou o seu quarto numa igreja. Algumas famílias testemunham para mim no privado que elas estão transformando a casa delas numa igreja durante os cultos. E que Deus tem feito grandes obras. Aleluia! E por esse motivo eu quero fazer um apelo a você nesse momento. Se você deseja agora aceitar o Senhor Jesus como o único Salvador da sua vida, a confessar os seus pecados e depender de Deus para ser transformado, nesse momento eu quero orar com você. Aleluia, aleluia, aleluia. Algumas pessoas estão escrevendo ali amém. Eu creio que você está tomando a decisão certa.
Você está entregando o seu coração a Jesus agora. E eu peço a você que ore comigo nesse momento, porque nós somos um em Jesus. Pai querido, Deus vivo, Senhor dos céus e da terra, que salva e liberta o pecador. Salvou minha vida e salvará de todos que te creem. E nesse momento eu peço a Ti, Senhor, que todos os que estão orando comigo agora recebam perdão dos pecados e o amor purificador de Deus, o poder libertador do Espírito Santo. Faça a diferença agora. Satanás, eu te expulso da vida dessas pessoas em nome de Jesus. Todos que estão orando comigo agora, crendo em Jesus Cristo como seu Salvador, sejam purificados, sejam libertos agora. Nenhuma potestade possa entrar neles. Sai agora, em nome de Jesus, pela justiça de Deus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Creia no Senhor, creia no Espírito de Deus. Se você puder, repita comigo assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Salvador e repreendo da minha vida tudo que não é teu. Me enche do teu Espírito e faça de mim uma nova pessoa, segundo o teu amor e liberdade. Eu creio, tu és o Filho de Deus e o meu Salvador. Amém. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor te dá uma nova vida. Oremos esta hora. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor e a comunhão com o Espírito Santo seja com toda a igreja lavada no sangue de Jesus, desde agora e para sempre. Amém. Beijão.